Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer, uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, nosso canal da EBD, nosso canal de estudos, subsídios da Palavra do Senhor. E como prometido, hoje nós vamos estar fazendo este vídeo aqui falando, sobre os benefícios do Rio do Éden. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai entender algo que foi criado, algo que foi proporcionado por Deus para benefício do Éden e fazendo uma aplicação espiritual para mim e a sua vida. Mas para isso eu quero ler com vocês o texto, Contra fatos não há argumentos. Então nós vamos aqui ler o texto que está em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 2. Eu quero ler a partir do versículo 10, que diz assim: acompanhe comigo essa leitura. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Versículo 11. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia toda a terra de Havilá, e onde há ouro. Versículo 12. O ouro dessa terra é bom, e também encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, é o que circunda toda a terra de Cuxê. E o nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo ocidente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Muito bem, queridos, nós vamos dizer aqui que em Gênesis capítulo 2, versículo 8, você vai analisar comigo que ali no Éden, tá? O Éden já existia e Deus plantou um jardim no Éden, tá? Ele plantou e colocou nele o homem para cuidar, o homem ao qual havia formado. Só que o pecado entrou no mundo, Veio as consequências. Adão deixou de ser guardador e protetor, a qual o Senhor pediu para que ele fizesse isso, como está em Gênesis capítulo 2, o verso 15. Deus colocou Adão para cultivar, para proteger ali o jardim do Éden, ou seja, então ele deixou de ser guardador e protetor. Aí Gênesis 3, 23, o Senhor lançou o homem fora ali do jardim do Éden e colocou ali querubins, com uma espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós vemos aqui que Adão ele foi colocado ali, veja que o jardim foi plantado, e Deus coloca o homem e ele também arranca o homem. Isso mostra que Deus é aquele que planta, é ele que dá a planta, ele coloca o homem e é ele que tira. Ou seja, Deus tirou Adão e Eva ali do jardim porque deixou de ser guardador e protetor do jardim. O dia que eu e você também deixarmos de ser guardadores e protetores do jardim, aquilo que Deus confiou na mim e na sua vida, eu não sei qual é o jardim que Deus confiou na mim e na sua vida, mas eu sei que você deve, assim como nós também devemos, ser guardadores e protetores do jardim, cuidar daquilo, não deixar espaço, regalia para a serpente entrar ali e fazer a festa no jardim, mas sermos guardadores e protetores. Mas o meu foco aqui é sobre esses rios. Mas eu quero que você entenda, são 4 rios ou um rio? Primeiro ponto que eu quero que você analisa e observa, tá? Gênesis capítulo 2 e o verso 2, saía um rio. Eu disse um rio do Éden que repartia em 4 braços. 4 é o quarteto, fala dos 4 pontos cardeais. Veja que esse um rio, ele tem extensões. Isso mostra a extensão de Deus. Isso mostra os benefícios que esse rio traz. Vai nos 4 lugares ali. Fala do 4, fala do número do mundo, do universo. Fala da extensão de Deus. Ou seja, esse rio, ele leva... Veja que ele sai. Esse rio, ele está saindo do Éden, a sua nascente no Éden, assim como em Ezequiel 47, da nossa lista, nós vemos uma nascente de um rio do trono de Deus no milênio, tá? Do trono de Deus, do altar de Deus ali no milênio,
tá? Que sai do santuário de Deus ali e vai aumentando a sua intensidade. O profeta Ezequiel vai ver ele aumentando as suas proporções e vai levando vida ao Mar Morto. E nós vemos também, só para você entender, a questão de rio, não é 4 rios, é um rio. Isso que eu quero que você entenda. Como diz também Apocalipse 22, verso 1, e mostrou-me o rio puro da água da vida. Aqui já está nos levando para a eternidade, para uma outra dimensão. Tá? E mostrou-me o, então não é um, é o. Então veja, mostra aqui que sai este rio aqui, sai do jardim para regar. Então veja, o primeiro rio é o Pison. Pison. Pison significa um grande difusor de água. Um grande difusor de água que traz proporções de água. E a água na Bíblia é o símbolo do que? A água na Bíblia é o símbolo da palavra, é o símbolo do Espírito Santo, como o Senhor disse, vós estáis limpos pela palavra, tá? Literalmente aqui nós vemos que é este rio que estava no Éden. Mas aplicando agora espiritualmente, nós vemos que a água limpa, assim como a palavra nos limpa, a água refrigera, como diz o Salmo 23, refrigera a minha alma. A água, ela refrigera. Quando você está com sede, que você bebe água, você recebe um refrigério. Assim, o Espírito Santo, ele sacia a nossa sede, ele traz refrigério para a minha, a sua vida. Lá em João 7, 37, 38, Jesus, ele disse no último dia da festa, que era costume pegar um copo, as tacinhas ali, naquela festa dos tabernáculos. E os comentaristas trazem que era a festa dos tabernáculos, né, que eles iam lá em Siloé e pegavam as tacinhas ali de água, o copo de água, a tacinha. E Jesus, no último dia da festa, diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, correrão de dentro de você. E o verso 38 vai dizer que ele estava falando do quê? Ele estava falando do Espírito Santo. Então, Pison significa um grande difusor de água, tá? Um grande difusor de água que flui gratuitamente. Isso nós vemos em Cristo. Basta eu crer, basta eu aceitar. Eu preciso aceitar o Espírito Santo. Eu preciso crer. Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. É como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Então isso mostra o papel do Espírito Santo, tá? Então veja aqui, saía um rio, mas com 4 benefícios. Porque Deus, ele é beneficente, ele tem benignidade. E aí nós vemos aí que saiu, pisou, rodeia a terra de Avilá, e onde há ouro, ouro é o símbolo da glória de Deus. O ouro reflete o símbolo da glória de Deus. E também mostra que o ouro dessa terra é bom, e ali também há o bidélio. O bidélio é nome de uma planta, né? É nome de uma planta, mas também é nome de uma pedra. Então veja, e também tinha pedra de ônix. Lá em Êxodo 28, vamos ver que o ônix é o nome de uma pedra que levava o nome das 12 tribos de Israel. Era 2 pedras, 6 em cada um. 6 em uma e 6 em outra. Fala de identidade, fala de uma identificação. Quando o sumo sacerdote ia, ele levava essas pedras representando ali as 12 tribos de Israel. Muito bem. E veja que vem então o profeta Isaías 44, verso 2, diz: derramarei água sobre o sedento. Então eu preciso ter sede. Eu preciso ir até a fonte, como diz lá em João 4,14. E essa fonte é Cristo Jesus, que ele tem essa proporção de água para a minha sua vida. Mas o segundo rio chama-se Gion. O segundo rio chama-se Gion. Gion significa o quê? Correnteza que arrebata as margens ou a turbulência das águas. Aonde vai indo essa correnteza, ela vai mudando, ela vai transformando. Veja que Gion aqui é o que circula a terra de Cush. Então fala de um rio que vai circulando, fala de algo que vai se movimentando. Isso mostra a atuação do Espírito Santo na minha, na sua vida. Aonde ele entra, ele vai mudando, ele vai movendo, ele vai trabalhando, ele vai circulando, ele vai revirando, ele vai trabalhando em nossas vidas, ele vai mudando, ele vai libertando, ele vai
convertendo a minha a sua vida. Isso é a ação do Espírito Santo. Então, Gion significa correnteza que arrebata as margens ou turbulência das águas. Isso mostra a ação também do Espírito Santo. E aí nós vemos o terceiro rio é o Tigre, né? O Tigre ou Idekel, tá? Que é o mesmo, Tigre ou Idekel. Significa o quê? Aquele que flui com poder rápido, que corre para lugares ali que ele vai correndo. Então veja, o terceiro é o Tigre. É o que corre para o oriente da Síria. Então veja, essa água então é aquela que vai correndo, ou seja, é rápido. Que a fala de algo que vai se movimentando. Isso mostra a ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele não fica parado, querido. A água parada cria dengue. Deus não quer ver eu e você parado. Deus não se agrada de ver coisas paradas. Ele quer fazer com que se movimente. Gênesis 1:2 fala que o Espírito já começava ali, se movia sobre a face das águas. Assim o Espírito quer se mover sobre a minha e a sua vida. Flui, aqui nós vamos dizer que é o rápido, corre com poder. Corre com poder. O que é isso? Fala que na ação do Espírito Santo, nas nossas vidas, quando recebemos esse revestimento de poder, recebemos essa autoridade do Senhor. Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque é o que? Poder de Deus. Romanos 1:16. Esse Evangelho com a ação do Espírito Santo, como diz Atos 1:8. Diz, e receberei virtude ou poder, receberei virtude do Espírito Santo e ser-me-ei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, né, Judéia, Galileia, até os confins da terra. Então veja, não é só em Jerusalém, é Judéia e Galileia e até os confins da terra. Isso mostra a ação do Espírito Santo que veio até hoje. Chegou ao Brasil e está entre nós, e ele continua agindo, ele continua batizando, ele continua transformando, ele continua mudando, ele continua trabalhando, ele continua mudando o caráter. Somente o poder de Deus, isso só o Tigre ou Idekel fala do poder de Deus. Veja que ele corre, fala de algo que está em movimento, fala do mover do Espírito Santo. E o quarto, nós vemos aqui que é o Eufrates. O 4 é o Eufrates. Eufrates significa algo que é frutífero, fértil, abundante ou doce. Isso já nos mostra, queridos, a ação do Espírito Santo. Quando nós temos esse Espírito, Gálatas 5:22, quando nós temos esse Espírito Santo de Deus em nossas vidas, você pode ter certeza que nós vamos produzir, que nós vamos frutificar. João 15:5, Jesus diz, sem mim nada podereis fazer. Se nós estivermos em Cristo Jesus, nós teremos o Espírito Santo e vamos ter Gálatas 1:22, ali fala dos 9 frutos do Espírito Santo. Se eu estiver em Cristo, eu vou frutificar. Eu vou ter abundância. Eu vou ter algo que é doce, que vem de Cristo. Lá em João 10:10, Jesus ele disse, o ladrão vem senão matar, roubar e destruir. E quantas vezes, ainda que não está falando diretamente ali, que é o diabo ou Satanás, mas mostra a ação ali. A ação daqueles lobos que quer destruir as ovelhas, que quer despedaçar, matar, roubar, destruir. Aí Jesus faz um paralelo dizendo, mas eu vim para que esteja vida e vida com abundância. Então não basta ter vida, é preciso ter vida com abundância. Então Eufrates fala de uma extensão. Veja lá em 1 Reis 4:24. Olha o que vai dizer sobre acerca de Salomão. Isso mostra de uma abundância, né? E também fala de uma paz. 1 Reis 4:24, quando fala sobre a prosperidade no reino de Salomão. Porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis, aquém do Eufrates, desde Tífisa e até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Essa paz, essa abundância, nós só temos através do Espírito Santo, através de Cristo, sobre a minha e a sua vida. Então,
aqui sai esse rio que sai do jardim, que saía do jardim, como nós vemos esse paralelo em Ezequiel 47, que sai do altar de Deus no milênio, que será literalmente. E nós vemos em Apocalipse 22, mostra um rio ali também na eternidade e uma dimensão diferente, fala na eternidade, aonde ali é levado até a praça ali de Jerusalém. Ali vemos a árvore da vida, a qual Adão e Eva foi expulso ali. Mas a árvore da vida aponta para Cristo. Se nós estivermos em Cristo Jesus, nós vamos ter acesso à árvore da vida. Apocalipse 2, 7. Ao que vencer, não é o para fracassado, não é o para que desistir, não é para que voltar atrás, mas é o que vencer. Eu darei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, saía um rio do Éden, como tem algo que sai de Deus também para a minha sua vida. Pison, Gion, Idequel e Eufrates mostra. Ali, literalmente, trazia benefícios, trazia 4 benefícios ali para o jardim. Esse rio de Deus, o Espírito Santo, ele tem também esses benefícios para a minha e a sua vida. Amém? Se você gostou, compartilhe, deixe o seu like e o seu comentário para crescimento desse canal. Se foi bom para você, vai ser bom para o seu amigo ou para outras pessoas que você pode desejar evangelizar e semear essa palavra. Amém. Que Deus abençoe.